Olá, repensador, olá, repensadora, repensador chegando na área, professor Rony Coser, teólogo e psicanalista. Muito bom estar com você aqui em mais um vídeo no nosso canal. Teologia confessional, afinal de contas, vale mesmo a pena ouvir e ler teólogos confessionais ou não? Bom, essa é uma pergunta interessante, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso. E já quero começar dizendo, até por uma questão de cuidado metodológico aqui no meu vídeo, deixando claro para você o que eu entendo por teologia confessional. Teologia confessional é aquela teologia que é ensinada, que é replicada, com vistas a atender às comunidades de fé, às instituições eclesiais no Brasil, e aqui eu incluiria as diversas denominações de matriz pentecostal, de matriz reformada, as igrejas históricas. Então, quando digo teologia confessional, eu estou pensando essa teologia que tem uma pegada mais a serviço, de fato, das igrejas, das comunidades de fé protestantes no Brasil. E perceba que isso não é um juízo de valor, tá, pessoal? Estou aqui buscando ser descritivo. É claro que eu vou fazer algumas ponderações a seguir a respeito do meu entendimento a respeito dessa questão, quanto a essa questão. Então, mas nesse momento não necessariamente é um juízo de valor. Estou procurando descrever para você aqui o que eu entendo que é essa teologia confessional. E aí você tem, de fato, a, as instituições eclesiais com as suas escolas de teologia próprias, com seus institutos de teologia e algumas até que vão ter também até mesmo faculdades, e mesmo que aí a gente possa falar de uma teologia que, conquanto continue atendendo a instituição, tem uma pegada mais acadêmica, mas não deixa de ser também, você não deixa de notar, quando nesses casos, ali também uma preocupação em que a teologia atenda também aos interesses dogmáticos, de confissão de fé, no sentido de se produzir um ensino teológico que esteja alinhado com as confissões e declarações de fé dessas igrejas, dessas respectivas igrejas. Eu falo isso com a propriedade de alguém que esteve, né, que foi membro da Assembleia de Deus durante 21 anos, com a propriedade de alguém que participou de autorização de curso de nível superior na Igreja do Evangelho Quadrangular, um dos professores que integrou o grupo de professores da faculdade da Igreja Quadrangular, que recebeu a comissão do MEC, que interagiu ali com os avaliadores do MEC, né, tive acesso ao PPC do curso e pude ali perceber, inclusive, a preocupação da instituição no sentido de que fosse mantido ali também um conteúdo que tivesse que ver com as afirmações de fé, com a história, inclusive, também da denominação. E nenhum problema nisso, eu acho que é legítimo. Acredito, inclusive, que instituições que têm uma teologia, ou instituições eclesiais, igrejas protestantes que têm uma abertura maior para a teologia de nível acadêmico, acabam também fazendo isso em certa medida, né? Mas é claro que instituições como a Assembleia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Batista, que tem diversas instituições de ensino, a Igreja Presbiteriana, então, nem se fala. Então, você percebe ali uma preocupação muito grande com o fator confessionalidade. Então, essa teologia ela vem para atender, inclusive, a, a essas instituições em suas afirmações de fé, em suas declarações de fé, e até em questões de liturgia, inclusive, eu acrescentaria, dentre outras várias ligações possíveis com essa teologia confessional. Muitos desses teólogos que escrevem, que produzem, que inclusive também fizeram um caminho de formação acadêmica, eles ganharam aí muita projeção na internet. Eu estou aqui, não como alguém que ganhou muita projeção na internet, porque o nosso trabalho é tímido, embora eu considere relevante, mas é um trabalho tímido na internet. Mas eu, em certo sentido, sou um teólogo que eu diria que eu ainda me defino em grande medida como um teólogo que está ligado a essa teologia confessional, mas que fez um caminho acadêmico, então eu mesmo sou um exemplo disso. Mas alguns desses teólogos confessionais que ganharam muita visibilidade na internet, parece que eles, e você com certeza ouve alguns desses teólogos, porque de fato eles se tornaram muito conhecidos, e essa teologia, inclusive essa teologia confessional, ela goza de muito mais visibilidade na internet do que uma teologia
de cunho mais acadêmico, que está mais ligado à pesquisa, aos programas estrito sensu, né, de professores que estão ligados a esses programas estrito sensu aí nas universidades, faculdades. Então essa teologia confessional, de fato, ela goza de muita visibilidade, e você percebe alguns desses teólogos que, como eu, fizeram um caminho mais acadêmico, cursando mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas que parece que de algum modo se mantêm distantes desse mundo acadêmico, pelo menos em alguma medida, e ficam muito ligados ali nessa teologia confessional a serviço das instituições eclesiais. E também não acho que isso seja um demérito, né? Embora essa não seja a minha escolha, e eu particularmente vejo alguns problemas nisso. Mas não acho que isso seja aqui um demérito quanto à competência desses teólogos, quanto ao conteúdo do que eles entregam, não necessariamente, né? Agora, a teologia confessional, assim como outras tradições teológicas, ela tem os seus limites, ela tem o seu valor, mas ela tem os seus limites também, e a gente precisa considerar, e é interessante falar sobre isso, porque muitas pessoas consomem com muita voracidade essa teologia, mas até por não estarem informadas, acabam consumindo esse conteúdo de maneira acrítica. E esse foi um caminho, inclusive, que eu fiz durante muito tempo, mas a jornada acadêmica, a leitura contínua, a abertura a ouvir outras tradições teológicas foi levantando para mim algumas questões em relação à teologia confessional e aos teólogos confessionais que eu coloco para você aqui nesse vídeo, né? Então eu quero começar dizendo que sim, essa teologia tem o seu valor, ela tem o seu lugar, eu diria que ela tem a sua legitimidade. Alguns colegas da academia responderiam a essa pergunta com um, um afirmativo não, né, um não assim bem categórico, dizendo que não, essa teologia não é útil, essa teologia tem de ser superada. Não é minha posição, não é a minha escolha. Muitas vezes nessa recusa eu vejo muita arrogância também, subjacente nessa recusa, né? Eu insisto em dizer que essa teologia ela tem o seu valor, ela tem o seu lugar. Para mim, inclusive, ela foi muito importante porque eu começo a minha trajetória na teologia a partir de um curso livre de teologia de uma tradicional escola das Assembleias de Deus, a EETAD, e essa foi a minha primeira formação teológica. Depois da graduação, eu ainda fiz um outro curso livre por uma conceituadíssima instituição universitária, que é a PUC-Rio, onde hoje eu estou fazendo doutorado em teologia, mas à época eu era um recém-graduado e fiz um curso livre, que foi um curso bem confessional, inclusive, bem alinhado ali com a confessionalidade teológica católica, que foi um curso de extensão universitária, né, de 2 anos, inclusive, um material muito rico, um material muito interessante, que eu tenho, inclusive, boa parte desse material guardado comigo até hoje no meu acervo pessoal. Então essa teologia, até por esse valor prolegômeno, vamos dizer assim, por ser esse a priori na vida de muitas pessoas e de muitos que hoje são teólogos respeitados na academia, começaram por uma teologia que é uma teologia confessional. Então, nesse sentido, eu acho que essa teologia tem o seu valor, ela não me atende hoje, ela não fala mais a mim hoje, porque eu já tenho uma estrada, eu tenho uma caminhada, pode ser que em algum momento, lendo aqui, acolá, não, poxa, interessante isso aqui que esse teólogo está falando, mas, no geral, a minha leitura hoje não está mais para essa teologia confessional. Até porque eu já dediquei muito tempo da minha trajetória a essa leitura. Então hoje eu me ocupo de uma literatura teológica que é mais acadêmica, que está mais alinhada com a academia. Então, nesse sentido, eu digo que sim, a teologia confessional ela tem o seu lugar, ela tem o seu valor, mas ela não é ponto de parada. Ela não precisa ser um ponto de parada, e ela, em momento algum, pode arrogar para si o pressuposto de que ela encerra a verdade. E é aí que eu vejo um grande problema na teologia confessional no Brasil hoje, das diversas ou diferentes denominações protestantes no Brasil. O problema do fundamentalismo teológico e religioso que perpassa essa teologia, que perpassa essa reflexão teológica. E, gente, isso é muito problemático. Nenhum sistema teológico, por melhor que ele seja, ele dá conta do todo da verdade. Nenhum sistema teológico, e isso, na verdade, reflete arrogância religiosa, né? E quando você vê esses teólogos fazendo determinadas afirmações, você percebe que, ou muitas das afirmações desses teólogos confessionais, pentecostais, reformados, você percebe que o fundamentalismo está estruturalmente presente na sua fala, na sua reflexão teológica. Eles não dialogam com outras teologias, com outras tradições teológicas, tendem a demonizar outras tradições teológicas,
chega a ser difícil para pessoas que são formadas nessa teologia aceitar a ideia de que você pode colher grandes contribuições de outras tradições teológicas sem necessariamente prescindir da sua fé, da sua teologia. Você pode dialogar com outros, então, sem necessariamente prescindir do seu ethos teológico. Então, quem é formado nessa teologia geralmente tem muita dificuldade de processar isso, parece até um absurdo, e para alguns soa até como um absurdo o que eu estou dizendo aqui, né? Então, mas isso é reflexo de quê? É reflexo justamente desse fundamentalismo que perpassa essa teologia confessional no Brasil, infelizmente. Eu digo infelizmente porque é possível a gente pensar uma teologia que é confessional, é possível que eu faça as minhas afirmações de fé alinhadas com a minha tradição teológica, sem necessariamente me colocar na posição de detentor da verdade última, de senhor feudal da verdade, que é o que essa galera, sobretudo essa galera que está na internet, faz. E justamente porque não dialoga. E quando dialoga, dialoga na verdade ou para criticar ou para demonizar. Então esses teólogos eles já vão para esses textos, né, para criticar, para depreciar, para desqualificar. Às vezes fazem uma campanha no sentido de que não, você não deve ler literatura acadêmica, fique só na nossa teologia, que é uma teologia confessional. Então eles já vão para esses outros conteúdos teológicos que não são esse conteúdo confessional, já com esse viés de criticar, de desqualificar. Então, quando eles já dialogam com pressupostos estabelecidos, com vistas a criticar, ou, por vezes, eu vejo isso inclusive em alguns teólogos reformados que dialogam com filósofos, por exemplo. E é muito interessante porque você percebe que, na verdade, ele está dialogando, mas para afirmar a sua teologia. Eu acho isso de uma violência absurda, no sentido de que eu não sou capaz de olhar para aquela contribuição teórica e respeitá-la como tal. Eu só dou valor a ela a partir da minha tradição teológica. Isso é de uma violência acadêmica, simbólica, intelectual, assim, absurda e que é típica dessa teologia reformada, dessa teologia pentecostal que na internet está. Tá? Eu devo dizer isso porque quando você vai para a literatura, tanto a literatura teológica confessional reformada quanto a pentecostal, você tem competentes teólogos que estão produzindo com qualidade e que nem sempre operam por esse fundamentalismo horroroso que tomou conta dessa teologia confessional que perpassa hoje as denominações evangélicas. Então esse é um grande problema dessa teologia. Outro grande problema dessa teologia confessional é o da desatualização teológica. Gente, é chocante, 400 anos depois, a gente vê essa galera falando mais de Calvino do que de Jesus. É chocante, em pleno século XXI, você vê o que eu tenho chamado, estou colocando isso inclusive num artigo científico, essa xenofobia às avessas, né, essa xenofobia invertida que a gente tem aí a partir dessa supervalorização da nação de Israel, que, diga-se de passagem, é um Estado extremamente secularizado. Israel é um país com um índice alto de ateísmo, né? É uma nação muito secularizada, e os evangélicos no Brasil, em função de uma escatologia obsoleta, arcaica, uma escatologia que privilegia uma nação que nem existe mais, porque o Israel de hoje não é o Israel bíblico, nem geográfica, nem social, nem política e nem religiosamente, né? E os evangélicos no Brasil ficam nessa paranoia, nessa loucura religiosa. E os evangélicos no Brasil, eles fecham os olhos, inclusive, para os crimes de guerra que estão sendo cometidos por Israel em nome dessa leitura escatológica, desse olhar escatológico, que é extremamente desatualizado. Pessoal, década de 80, década de 90, você vai ter, por exemplo, no pentecostalismo, né, que difundiu muito o dispensacionalismo, você vai ter Abraão de Almeida, você vai ter Antônio Gilberto defendendo, você vai ter outros autores pentecostais nas revistas, lições bíblicas da CPAD, você vai ter uma galera aí defendendo que a Europa era a plataforma de onde viria o anticristo, porque havia um processo de unificação desses estados europeus. Isso já foi superado, o Brexit está aí, a China assumiu uma posição no cenário global que talvez há 20 anos atrás ninguém poderia prever, né? Então você já se fala agora não mais de uma superpotência, mas de superpotências
globais, dividindo o poder. Então você tem uma nova geopolítica que era muito diferente daquela de Lawrence Olson, de Abraão de Almeida, de Antônio Gilberto, e porque os teólogos estão sujeitos ao erro, nós teólogos estamos sujeitos a errar, daí a necessidade de repensarmos, de continuarmos repensando a teologia e atualizando a teologia. Esse dispensacionalismo, ele só produz histeria religiosa, ele só produz, pelo menos da forma como ele é praticado. Eu até creio que seja possível pensar um dispensacionalismo de uma forma mais dialogal, que possa ser pensado quanto à esperança, que esteja mais próximo de fato da teologia bíblica, do Novo Testamento, e que tem que ver com a escatologia. Eu acho que é até possível, mas da forma como ele é praticado no Brasil, é muito desatualizado, é uma escatologia velha, que reflete uma teologia velha, que não fala mais às comunidades de fé, que não fala a essa nova geração de pentecostais que estão indo para as faculdades e estão lá estudando com mestres, com doutores, com pessoas atualizadas no conhecimento, e quando chegam nas suas igrejas ficam ouvindo sobre quem é o anticristo. Né? Então, é um discurso absolutamente irrelevante, sem sentido, que não fala mais a realidade das pessoas. Né? Mas as igrejas e as instituições teológicas, confessionais, continuam insistindo nesse conteúdo que é extremamente desatualizado, obsoleto e sem sentido. Não faz sentido a gente continuar falando disso. Né? Então, veja, a teologia precisa se atualizar, e nesse sentido, a teologia confessional peca muito, peca muito. Você olha, por exemplo, uma escola como a ETAD, você tem materiais didáticos ali da ETAD que continuam sendo utilizados e que não passam por uma atualização teológica, e materiais que foram escritos há 40, há 50 anos atrás e que continuam sendo utilizados como material didático na escola. Né? E mesmo os materiais novos que são produzidos, quando você vai olhar, aqui não agora estou falando especificamente da ETAD, mas diversas instituições teológicas, quando você vai ver, é um material que está extremamente desatualizado, que é produzido com base nessas concepções obsoletas, que não tocam mais a realidade da própria igreja a qual essa teologia se dirige. Então a teologia confessional, sim, ela tem a sua utilidade, ela tem as suas dimensões positivas, mas sim, ela também tem limites sérios que precisam ser considerados e que precisam ser repensados. Eu fiquei 21 anos na Assembleia de Deus, tentando contribuir nesse sentido, acho que dei a minha contribuição, mas percebendo o total fechamento da instituição a uma revisão da sua teologia. Esse, aliás, foi um dos fatores que me levou à ruptura, por entender que a maneira como eu entendo e pratico a teologia não cabe numa instituição que vê a teologia dessa forma. Né? Eu optei por sair e não mais ficar. Sigo desesperançoso de que essa teologia possa se revitalizar, mas desejoso de que isso aconteça. Um abraço, gente. Espero ter contribuído em mais um vídeo.